Tudo bom, segundo ano? Vamos lá, mais uma semana. Agora nós vamos entrar na questão do nacionalismo, né? Porque algumas regiões da Europa, ela ainda era formada por reinos, por condados, ou seja, cada condado tinha um conde que, vamos dizer, que fazia o poder político, econômico da região, certo? E esse é o caso da Itália e da Alemanha, porque nesse período que nós estamos falando do século XIX, a Alemanha ainda não era uma nação, um Estado-nação, que daqui a pouco a gente vai trabalhar isso. E nem a Itália, era formada por reinos e condados, como eu já expliquei para vocês o que é condado. Então, quando nós pensamos em reinos, eles são independentes entre si, certo? Só que como ainda não é um Estado-nação, outros países acabam tendo interferência nessas regiões, certo? E no caso, dominando realmente. Então vamos entender. Ah, professor, qual que é a ideia de nacionalismo que surge por volta do século XIX? É um pouco diferente, vamos dizer que aliás, bastante diferente do nacionalismo de Hitler ou do nacionalismo de Mussolini. E os dois que eu falei é justamente na Itália e na Alemanha, tá? Que é os dois que foram tardiamente unificados, ou seja, viraram uma nação muito tarde. Século XIX começou a se desenvolver essa ideia. Então, o nacionalismo que a gente vê na Segunda Guerra Mundial é aquele exacerbado, ou seja, pensando que essa nação é melhor que as outras e tudo mais, como a gente já viu na Segunda Guerra Mundial. Esse nacionalismo que nós vamos ver agora, século XIX, era uma forma de identidade, era uma forma de você formar um conjunto de pessoas que têm características em comum. Ah, como assim, professor? Ele pode ter a mesma língua, um povo que desenvolveu a mesma língua. Outro, a cultura, várias formas de cultura que acabam sendo parecidas ou tendo a mesma origem entre elas. E a última, a história desse povo. Então, a cultura e a história, ela formam essa identidade, ela forma esse nacionalismo que vai ser formado nessas populações, tá? Então, qual que é a ideia dos nacionalistas? É resgatar tradições que esses povos têm em comum, que daí é a cultura que eu já falei, e trazer as narrativas do passado. Então, a partir do momento que eu formo isso, eu começo a criar uma identidade para esse povo. E isso vai ser muito forte nos povos germânicos, que futuramente vai ser a Alemanha, né? Que a gente vê que depois ela vai se formar como Alemanha. Mas quem que são esses povos alemães que formaram a Alemanha? São germânicos que têm a língua em comum, que eu já dei essa característica, né? E também que tem um grupo étnico em comum, ou seja, esse povo foi formado por um grupo étnico que tem suas características parecidas, tá? Então, resgate das tradições e narrativas do passado. Isso faz criar um sentimento de identidade nessas populações. Isso é muito importante da gente ressaltar. E a partir do momento que a gente cria essa ideia cultural, o Estado vem junto, a parte política e econômica vem junto, tá? Então, já que esse povo tem uma raiz igual entre eles, vamos criar uma nação. Nação enquanto Estado, tá? Vamos formar um país, vamos formar uma nação que daí vai ter o seu próprio governante sem interferência de outros países. Isso é importante da gente falar. Ah, professor, como que a gente cria essas narrativas culturais? Como que a gente cria tradições e tudo mais? Ó, é uma junção de várias coisas, de contos populares, de folclore que essa população acaba desenvolvendo com o tempo, obras artísticas e literárias e fundamentalmente a histórica, né? Essas obras históricas que contam a história de um povo. Isso daí cria identidade, muito importante. E a partir do momento que eu tenho tudo isso que eu falei, eu crio uma unidade cultural, ou seja, eu formo um,
um conhecimento entre esses povos, tá? Tudo isso que eu estou falando, gente, é uma forma de você criar uma nacionalidade, um Estado-nação, tá? Eu já comentei isso em Sociologia com vocês, nos Estados modernos, que você acaba formando um Estado moderno a partir do momento que ele se encontra como nação, ou seja, que ele tem uma raiz entre si, que ele tem uma característica entre si. Isso é muito importante, tá? Só que acontece, os países com essa ideia de nacionalismo que começa a aflorar no século XIX, ou seja, não só países que são dominados começam a ter essa ideia, os países que dominam. E daí eles acabam, países europeus, por exemplo, eles acabam usando do nacionalismo para uma ação de expansionismo territorial e comercial. Então, meu povo tem que evoluir. Olha, isso parece muito com a política nazista, tá? Que eu quero expandir comercialmente e economicamente sobre os outros países, né? Hitler fez isso, mas isso não é a cerne, não é o início do nacionalismo. O início do nacionalismo é estritamente cultural e a partir da cultura formar um Estado-nação. A partir do momento que a gente fala em expansionismo territorial, aí é uma interpretação que os países europeus ambiciosos fizeram do nacionalismo, como uma forma de expandir seu território, tá? Só que o que acontece? A partir do momento que tem pessoas dominando outras regiões, vão ter países que são dominados, tá? E essas ideias nacionalistas, ao mesmo tempo que desenvolveu essa ideia expansionista nos países ambiciosos, também desenvolveu uma ideia de independência nos países que são dominados. Isso é muito importante. Então, essas ideias nacionalistas foram usadas também para quem estava sendo dominado, né? Para procurar sua independência, que eu já falei. E o nacionalismo chegou na Itália e chegou na Alemanha, dois países que ainda não tinham se formado como nação, que ainda eram reinos e condados, tá? Então, começa a chegar na Alemanha e na Itália essa ideia de Estado-nação, né? De achar suas características em comum e formar um Estado com esses povos que têm em comum alguma coisa. Então, a Alemanha e a Itália já tinham reinos com sua independência e eram estados autônomos. Só que eles eram dominados ainda por outros países. Tinham uma influência dominadora de outros países. E é aí que cabe essa unificação dessas regiões, né? Tanto da Itália como da Alemanha. Eram autônomos? Eram, mas ainda assim tinha influências de outras regiões, ou seja, dominação de outras regiões. Dando um contexto inicial sobre o nacionalismo, agora a gente entra na unificação da Itália. Vamos entender. A Península Itálica, que é a botinha, até uma parte continental, né, de cima, ela era dividida politicamente, tá? Em vários reinos e condados, que eu já citei para vocês. Então, ela era dividida entre, para vocês terem uma noção, ilhas, a península e a parte continental. Tudo dividido em reinos e condados, que eu já falei. Ah, professor, então tava bom, né? Tinha independência de cada uma dessas regiões e tudo mais. Só que o Império Austríaco tinha dominação de algumas regiões, tá? Então ele, apesar de ser autônomo, o Império Austríaco, ele interferia nessas regiões, tá? A França, da dinastia do Bourbon, também pegava a parte que fazia divisa com a França, influenciava essas regiões, ou seja, dominava algumas regiões desses reinos italianos. Outro, a único que tinha sua autonomia a mais era uma monarquia liberal comandada pela dinastia de Savoia, ou seja, era uma monarquia, tinha um rei, só que era uma família que comandava. E essa família era muito importante, por isso ela dominava essas regiões.
Mas lembrando, essa monarquia liberal já era das regiões italianas, não era de outros países. Então, ó, dominados pelo Império Austro-Húngaro, desculpa, pelo Império Austríaco, tá? E pela França, tá? Que eu já falei dos Bourbons, e pela monarquia liberal, que apesar de ser da Itália, ela dominava outras regiões também, tá? Mas alguém dominava, professor? Sim. Os estados que a igreja tinha participação, tinha influência, dominava, né? E quem tinha o controle disso era o Papa. Então, isso é uma herança do feudalismo, da Idade Média, porque esses reinos foram formados com os senhores feudais, que acabavam mandando mais e então criavam seus reinos. Só pelo nome, né? Duque, os ducados, que era comandado por um nobre, que é a herança do feudalismo. Então, para vocês terem uma noção, que na Itália ainda tinha muitas raízes do feudalismo. Então era dividido em reinos e ducados por causa disso. E, obviamente, quem tinha muito poder na Idade Média? A igreja. Então a igreja ela tinha estados que ela dominava. Então, ó, já falei para vocês várias formas de dominação da Itália. Não apenas por outras nações, mas sim também pela nobreza local e pela igreja, tá? Aí que acontece? A partir do século XIX, começa a aparecer a ideia de unificação na Itália. Eu já mostrei para vocês que eram muitos países e muitos interesses querendo dominar esses reinos, né, e ducados na Itália. Então, começa a ser criadas sociedades secretas, né? E qual a intenção dessas sociedades secretas? Em geral, unificar as regiões da Itália, tá? O primeiro que nós podemos citar é os carbonários. Ah, professor, quem que eram os carbonários? Nesse grupo, os carbonários, né, que são sociedades secretas, tinha desde moderados, pessoas com pensamento mais moderado, e até revolucionários, né, extremistas, que queriam, o objetivo principal era a unificação, mas obviamente, como eu já citei, tinham vários ideais em um só grupo, né, dos carbonários. E também, só que tinha uma burguesia, uma aristocracia militar que eles têm muita influência, né, nessa parte de guerras e tudo mais, desde a era napoleônica, certo? Da Guerra Napoleônica. Então, faziam parte dos carbonários esses veteranos de guerra na Itália, que lutaram contra Napoleão. Então, era muito forte esse grupo que queria unificar. Então não era só os extremistas, né? Revolucionários extremistas. Tinha também pessoas com muito dinheiro envolvido, que vêm de veteranos de guerra na época de Napoleão. Isso é muito importante. Tinha um outro grupo também chamado Jovem Itália, tá? O Jovem Itália, eles já tinham outras pretensões políticas, né? Eles queriam instaurar um regime republicano, tá? Na Itália, e era composto principalmente da pequena e média burguesia, tá? E esses grupos, eles foram liderados por Giuseppe Garibaldi, uma figura muito conhecida, inclusive no Brasil, né? Que em 1830 Giuseppe veio para o Brasil ajudar na emancipação do Rio Grande do Sul, com a Revolução Farroupilha, né? Não deu certo, nós sabemos um pouco dessa história, né? Espero que vocês lembrem. A Revolta Farroupilha, no Rio Grande do Sul, ela tentou separar o Rio Grande do Sul da colônia, né? Do período colonial. Só que conseguiu até formar um governo no Rio Grande do Sul, só que não conseguiu sua separação, acabou sendo reprimido e a coroa acabou... A coroa não, desculpe. O Império acabou reprimindo essa tentativa de independência, tá? Então, Giuseppe Garibaldi ele ajudou na Revolução Farroupilha, por isso uma figura conhecida tanto na Itália quanto no Brasil. Muito importante. E a partir de 1848, pessoal, os reinos começam a se rebelar contra as pessoas que dominam eles, tá? Com essa influência das sociedades secretas, desses grupos de Jovem Itália, eles começam a ter uma ideia de se separar, então,
de separar não, de unificar a Itália toda. Então, eles começam a se rebelar contra a dominação austríaca, tá? Inicialmente ela é derrotada, tá? Tentam vencer os austríacos em 1848, não conseguem, só que depois de 10 anos, em 1858, eles começam a ser liderados por Conde de Cavour. Ah, professor, quem que é esse Conde de Cavour? Ele tinha muito poder aí, Conde. Eu não falei para vocês que era dividido em condados também, a Itália? Então, esse Conde de Cavour, ele tinha muita influência nessas regiões, nesses reinos que depois vai se formar a Itália, tá? Então, se ele tinha influência, ele tinha muito apoio. Quem que apoiava o Conde de Cavour? Os franceses, a burguesia moderada, a nobreza proprietária de terras, tá? Então, 10 anos depois, o Conde de Cavour ele organiza todas essas pessoas, todos esses grupos apoiadores e montam tropas para vencer os austríacos. Conseguem vencer. Então, todas essas regiões que eles conseguem vencer, eles já começaram a unificar. Já começaram, porque a ideia do Conde de Cavour também era unificar a Itália. Então, vencia as regiões que os austríacos dominavam, eu já unifico na Itália, tá? Isso é uma coisa importante. E esse movimento do Conde de Cavour começou a surgir um nome para isso, que se chama Ressurgimento, tá? Ressurgimento é a denominação dada à unificação. Então, na Itália, nas regiões italianas que vão se formar, começa esse movimento ressurgimento a espalhar por todas as regiões, comandado, obviamente, por Conde de Cavour. E esse movimento, então, queria unificar toda a Península Itálica, tá? E organizar uma monarquia liberal. Então, a ideia do Conde de Cavour era fazer um reino total, só que com uma monarquia liberal e não republicana, igual os jovens Itália queriam. Só que daí tinham outros grupos, né? Que nem eu falei para vocês, o Jovem Itália, eles tinham a participação de Giuseppe Garibaldi. Mas com o passar do tempo, eles ficaram conhecidos como Camisa Vermelhas, tá? Que Giuseppe Garibaldi ainda era o líder desse movimento, tá? E daí o que acontece? Esse movimento dos Camisas Vermelhas, eles também conseguem libertar os reinos das duas Sicílias, que eram dominados pela França dos Bourbons, tá? Então, os Camisas Vermelhas também conseguem vitórias para libertar essas regiões dominadas, tá? Liderados por Giuseppe Garibaldi novamente. Então, esses grupos revolucionários, eles defendiam mudanças, né, como o nome fala, mais revolucionárias do que o Conde de Cavour queria, tá? Então, o que eles fizeram? Não quiseram dialogar com o Conde de Cavour, então eles entregam essas regiões para o rei Emanuel II, tá? Das regiões dos reinos de Piemonte e Sardenha, que daí essas regiões são as regiões que eram autônomas dentro do território italiano. Então, os Camisas Vermelhas de Giuseppe Garibaldi não entregam para o Conde de Cavour, entregam para o rei Vítor Emanuel II do reino de Piemonte e Sardenha, certo? E para finalizar essa parte italiana, para a gente entrar no próximo vídeo na questão da Alemanha, a formação do Estado italiano. Então, ó, em 1848, o Conde de Cavour ele anexa vários territórios, tá, à Itália, e depois começa a anexar também as regiões austríacas, que eu já comentei com vocês. Em 1866, acontece a Guerra da Prússia contra a Áustria, tá? E daí, com essa guerra, que esses reinos apoiam a Prússia, eles acabam conseguindo Veneza. Então, Veneza é anexada ao território italiano também. Em 1870, os reinos se aliam à Prússia contra as regiões de Roma ali, que tem uma influência muito forte da igreja,
tá? Nessa parte de Roma. Então, aliados com a Prússia, eles conseguem anexar Roma ao território italiano, correto? E essa briga com a igreja foi muito forte em relação à unificação da Itália, porque a igreja não queria perder os seus territórios, né? Tanto que esses acordos vão se prorrogando, tanto que só vai ter uma solução disso em 1929 com o Tratado de Latrão, tá? Que daí cria o Estado do Vaticano. Então, desde 1870, que eu já falei para vocês que anexam Roma e Itália, essa briga já tem com a igreja, que só vai ser solucionada em 1929 com o Tratado de Latrão, feito no período que a Itália estava começando a ser... Começando não, que estava sendo influenciada pelo fascismo de Mussolini, tá bom? Então vamos parar o vídeo por aqui, já deu 20 minutos, vai faltar só a Alemanha, já volto.